Shukriamara Surya Andarayas Ekante Lama Surya Dekante Rebanai Shukriamara Surya Sarasai Shuri Bashuri Derebarasi Raso Riama Surya Arara Shukriamara Surya Andarayas Ekante Lama Surya Dekante Rebanai. Bom dia, Marli Duarte, graça e paz. Muito bem-vinda, querida. Como é que você está? Como é que está o tempo aí na sua cidade? Fala pra mim de onde você é. Bom dia, Valnice, querida. Como é que você está? Graça e paz. Como é que tá o tempo aí, Juiz de Fora? Como é que tá aí o coraçãozinho das meninas da caravana Juiz de Fora? Retiro satisfeita, o ônibus já tá completo, falta pouco. Como é que tá aí o coraçãozinho das meninas? Não tenho falado com a Elisete esses dias. Bom dia, Claudinha. Seja muito bem-vinda. Graça e paz. Seja muito bem-vinda. Como é que tá o tempo aí, Claudinha? Estamos orando, Valnice. Estamos orando para que esse ônibus fique completo, porque Retiro do Satisfeita sem a caravana de Juiz de Fora não é a mesma coisa. Bom dia, delícia de tempero, graça e paz. Eu tenho visto, Claudinha, nos noticiários sobre a chuva, e nós temos orado a Deus por vocês, pelo Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, né? Essa semana eu estava até conversando com Deus e falando que o povo de Deus é um povo forte. Eu estava estudando Abacuque, porque a festividade da minha igreja, a festividade do mês de setembro, é avivamento. E o nosso texto base é Abacuque 3:2. E quando eu estava estudando Abacuque, eu falei, Senhor, o povo de Deus, um povo que conhece Deus, um povo que sabe das maravilhas de Deus, é um povo forte. E quando eu estava falando com Deus, veio o povo do Rio Grande do Sul. Bom dia, Sirlene, bom dia, Cristina, graça e paz, seja muito bem-vinda à nossa 25ª live de oração, Mães que Oram. Nós temos orado, Cláudio, temos incentivado, né, pedido nos nossos grupos de oração para que as pessoas orem, porque a gente sabe que Deus é a nossa rocha forte, é a nossa fortaleza, mas nós temos um mandamento, nós precisamos orar, e a Bíblia diz, orar um pelos outros. Bom dia, Jaque, graça e paz, seja muito bem-vinda à nossa live de oração, Mães que Oram. Deus tem forjado, né, um povo, um exército de oração. Geralmente é intensa nesse mês, né? Mas devido a tudo que já aconteceu, nós realmente ficamos apreensivas. Aqui no Rio, esses dias tem ventado muito. Hoje, por exemplo, tá ventando muito. Eu acho que umas 3 lives atrás, eu falei sobre quando nós deixamos a janela aberta, o vento entra, bagunça tudo, e a culpa não é do vento, a culpa é nossa que esquecemos a janela aberta. Na semana que eu tive essa fala na live, eu estava fazendo alguma coisa na cozinha e eu subi, porque o que estava na cozinha ia demorar. Acho que era panela de pressão. E eu abri a janela aqui do meu quarto, que é uma porta, né, de vidro, e fiquei aqui estudando.
E quando deu a hora de eu ver a panela, eu desci e eu esqueci de fechar a porta. Meninas, o vento entrou, o forro do meu quarto é todo de PVC e ele arrancou a metade do forro. Só que quando ele arrancou, eu já estava sentada no quarto, porque o vento entrou, aí desconectou todo o PVC. Só que eu não olhei para cima, eu não vi. E eu sentei no meu cantinho de oração e eu estava estudando e de repente a metade do forro desabou. A minha poltrona onde eu fico, aqui do lado onde eu estou agora, foi o único lugar da casa que não foi atingido. E quando eu vi aquilo, eu só consegui dar um grito e me jogar para a porta. E meu marido subiu assustado, perguntando o que era. E quando ele viu, o forro da minha casa, né, tem 10 anos que foi colocado. E nunca precisou mexer, nada. Então você pensa toda aquela sujeira que vem, porque minhas telhas são aquelas telhinhas francesas. Aquela sujeirada toda pelo chão, em cima da cama, em cima dos livros, nas estantes, em todo lugar. Eu respirei fundo, lembrei da minha fala na live e falei, Deus, agora eu não posso fazer nada. Era quase na hora do almoço. Eu olhei, as minhas carnes tremiam, eu olhei para tudo aquilo, fechei a porta do quarto, falei, amor, vamos descer, vamos almoçar. Aí eu liguei, passei mensagem para 2 amigas, passei mensagem para uma, era a Ana, e eu fiz um vídeo na hora, mandei para elas e pedi para que orassem pela minha vida. E quando eu estava falando com elas, eu lembrei do que eu tinha dito na live. Sabe, amadas, quando nós não estamos ligadas, as coisas acontecem. E muitas das vezes nós falamos algo que já está aqui dentro. E aquilo vem para nos trazer um despertamento, para nos acordar. Eu estava estudando sobre avivamento. E eu respirei fundo, orei a Deus. E vocês sabem quantos dias o meu quarto ficou imobilizado, fechado? Porque semana passada eu fiz a live lá no quarto dos fundos, que era o quarto de um dos meus filhos. 7 dias. Porque todos os pedreiros que nós tivemos o contato, que pedimos para vir fazer, todo mundo estava trabalhando. E meu marido já estava desesperado com a sujeira. Eu estava tranquila. Eu simplesmente entrava no quarto. Eu simplesmente entrava no quarto, abria a porta, entrava no quarto, no meio da sujeira, agradecia a Deus pelo livramento, saía e fechava a porta. No dia que fez 7 dias, um pedreiro entrou em contato. No dia que fez 8 dias, ele veio aqui e tipo em 2 horas, acho que até menos de 2 horas, ele fez todo o conserto. E nós ficamos aqui limpando o dia todo, passando aspirador, tirar tudo quanto é livro, prateleira, cama, mas para honra e glória do Senhor. Tudo foi restabelecido. Depois do vento, tudo volta ao normal. E isso é para nos ensinar algo precioso da parte do Senhor. Amém? Vamos orar para nós começarmos as nossas lives. Bom dia, Nelinete, bom dia, Di, bom dia, Nívia. Eu sou a Neide Cassiano. Faço parte do Ministério Satisfeita, faço parte da equipe do Ministério Satisfeita, faço parte da equipe de intercessão do Ministério Satisfeita e essa é a nossa live Mães que Oram. Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso e Tu és fiel. Toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor pertencem a Ti, Pai. Pai, Tu és um Deus que é tão grande, que em apenas um instante faz o impossível, Senhor, se materializar. Ah, Papai, obrigado. Obrigado por todos os livramentos que o Senhor nos dá todos os dias, por todos os livramentos que o Senhor dá aos nossos todos os dias, aquele que tomamos conhecimento, Pai, e aqueles que nós nem ficamos sabendo. Pai, Tu és a nossa rocha forte, a nossa fortaleza, o Deus da nossa salvação. A Tua palavra nos diz, Senhor,
que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Em vão nós vigiaremos, Pai, se o Senhor não for o centro da nossa vida, o centro da nossa casa, o centro da nossa família, Pai. Em vão, Senhor, eu vou vigiar se o Senhor não estiver no centro da minha família, no centro das nossas vidas. Ah, papai, obrigada. Tu és a minha fortaleza, Senhor. Os homens confiam em carro, alguns confiam em cavalo, Pai. Mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. Porque sabemos que em Ti, Senhor, não há sombra de dúvida, não há variação. Tu és o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e o será para sempre, Pai. Tu és o mesmo Deus que no passado arrancou o povo do Egito com o seu braço forte. Tu é hoje o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para aquele povo passar a pé seco, Pai. Tu és o mesmo Deus que fez milagres e maravilhas no passado. E o Senhor faz hoje, Pai. O Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor é imutável, o Senhor é eterno, Pai. Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome na beleza da Tua santidade, Senhor. Paizinho, obrigada. Obrigada, Pai, por todos os livramentos. Obrigada, Senhor, por eu poder respirar, Pai, por nós estarmos reunidas aqui como igreja do Deus Altíssimo, buscando a Tua face em oração, Pai. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a ser servas, ensina-nos a ser discípulas, Pai. Ensina-nos, Senhor, a Te seguir, Pai, a sermos verdadeiras adoradoras, Pai, que o adoram em espírito e em verdade. Pai, sem Ti nada nós somos. Pai, de mim mesma eu nada posso fazer. De mim mesma eu nada tenho para oferecer. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti em todas as áreas da minha vida. Pai de amor e Pai de bondade, nós trazemos cativo, em obediência a Ti, nesta hora, Senhor, todo o nosso pensamento. Sabemos que as nossas lutas, Pai, não são contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E nessa manhã, Pai, em concordância, Pai, uma com as outras, nós oramos a Ti, Senhor, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Pai, eu oro a Ti por cada mãe que vai estar presente ao vivo, que vai assistir no gravado, não sei que tempo, não sei que época, não sei em que lugar, mas aquela que ouvir essa live vai receber do Senhor, Pai, a porção que ela precisa nesse dia, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti, crendo na vitória, porque eu oro em nome do Seu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Obrigado, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, amadas. Bom dia, Ruth. Bom dia, meninas. Bom dia, Adriana Holanda. Shalom. Que o Senhor as abençoe. Amada, a nossa live de oração hoje é a 25ª live de oração de 2025. A nossa live de oração hoje, ela vai nos ensinar. Graça e paz, Paula Cocino. Graça e paz, Arlete Furtado. Bom dia, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre oração em concordância. Bom dia, Neiva Carvalho. A oração de concordância, amadas, é uma oração poderosa, é uma oração perseverante, é uma oração em concordância com os céus. Bom dia, Lorena Priscila. As orações de uma mãe, as orações de uma avó, elas são cheias de poder, porque elas são o reflexo do próprio amor de Deus. A oração de uma mãe, a oração de uma avó, elas são o reflexo do próprio amor de Deus. Por isso elas são cheias de poder. Por isso elas são cheias de poder.
porque elas são puras, elas são completamente livres de qualquer interesse pessoal. Uma mãe, uma avó, quando ela ora, ela não ora por interesse pessoal dela. Ela ora pelo seu filho, ela ora pelo seu neto, ela ora por sua família. Por isso as orações de mães e avós são cheias de poder, porque elas são o reflexo do próprio amor de Deus. Quando uma mãe, uma avó ora em concordância por seus filhos, por seus netos, pelas crianças das escolas, dos seus filhos, dos seus netos, pelas creches, bom dia Josiane, pelas creches do seu bairro, pelas creches onde estuda seus filhos e seus netos. Quando uma mãe e uma avó oram em concordância, amadas, elas convocam o poderoso exército dos céus. E elas garantem que sua voz seja ouvida por Deus. Quando mães, quando avós oram em concordância, oram pelos seus netos, pelos seus filhos, pelas crianças das creches, das escolas, pelas crianças do seu bairro, do seu estado, da nação, as crianças do mundo. Quando nós oramos assim, amadas, nós convocamos os exércitos mais poderosos do céu e garantimos que a nossa voz seja ouvida por Deus. Porque essa mãe, essa avó, ela demonstra seu amor e dedicação em cada palavra proferida. E ela mobiliza todos os anjos a cumprirem a sua função. Quando nós oramos, amadas, como mães, como avós, como tias, como mães biológicas, como mães do coração, como mães de oração, amadas, nós convocamos os exércitos mais poderosos do céu. Nós convocamos os exércitos mais poderosos do céu e garantimos que a nossa voz seja ouvida pelo Senhor. Porque nós demonstramos todo o nosso amor e dedicação em cada palavra proferida. E mobilizamos todos os anjos a cumprirem a sua função. Irmã Neide, nós mobilizamos quando oramos os exércitos mais poderosos do céu. Nós mobilizamos os anjos a cumprirem a sua função. Sim, minha amada. Porque Jesus, o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 15, Jesus diz: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Bom dia, Ministério Abrace, graça e paz. Seja muito bem-vinda à nossa 25ª live de oração. Bom dia, Variedade Márcia, bom dia. Bom dia, Marisa. Bom dia para você que entrou agora. Quando mães e avós oram pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas crianças das escolas, da nossa rua, do nosso bairro, nós mobilizamos o exército mais poderoso dos céus e garantimos que a nossa voz seja ouvida por Deus, amados, porque nós acionamos os anjos para cumprirem a sua função, porque o próprio Jesus disse lá em Mateus 19, do versículo 13 ao 15: das crianças é o reino dos céus, deixai-as vir a mim. E o próprio Jesus impôs as mãos sobre elas. Amadas, se Jesus diz que das crianças é o reino dos céus, os anjos dos céus são um exército poderoso que estão sempre disponíveis para cuidar, para vigiar, para proteger o seu filho, o seu neto, nossos filhos, as nossas crianças. Quando Jesus diz que das crianças é o reino dos céus,
Ele está dizendo, tem um exército poderoso de anjos no céu, que está ali 24 horas, disponíveis para cuidar das crianças, para protegê-las, porque é isso que um exército faz. Amada, Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Então tudo que está no céu está ali, ó, de prontidão para cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças. Jesus diz que das crianças é o reino dos céus. Tudo que está no céu é para proteger, é para guardar os nossos filhos. E quando nós oramos em concordância, quando nós oramos, nós acionamos o exército mais poderoso dos céus. Amadas, eu já falei em algumas lives, próximo aqui à minha casa, bem próximo, tem um quartel do exército. Querida, se você passar ali de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, chovendo, chuva torrencial, ventando, fazendo sol, aquele quartel está sempre guardado por soldados. E se aquele quartel está guardado por soldados, quando Jesus, o próprio Jesus diz que das crianças é o reino dos céus, o exército de anjos, quando você ora, você os aciona para cuidar, para guardar do seu filho, do seu neto, para cuidar e guardar das crianças. Amadas, as orações de uma mãe são cheias de poder, porque elas são o puro reflexo do amor de Deus. Elas são puro reflexo do amor de Deus. São as orações que não têm interesse pessoal. Nós oramos pelas crianças, por nossas crianças, filhos, netos, filhos do coração, filhos de oração, pelas crianças do nosso bairro, da nossa rua, do nosso estado, da nação brasileira, pelas crianças do mundo. Porque quando Jesus diz assim, das crianças é o reino dos céus, ele não disse, olha, as crianças do bairro de Santa Cruz, Rio de Janeiro, são do reino dos céus. As crianças lá de Matozinho são do reino dos céus. As crianças lá de Belo Horizonte, lá do Rio Grande do Sul, são do reino dos céus. Ele diz, das crianças, são de todas as crianças. Bom dia, Claudiane Souza, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cris. O reino dos céus, querida, são de todas as crianças. E quando nós oramos, nós acionamos o exército mais poderoso dos céus para guardar, para proteger as nossas crianças. Os anjos, o exército mais poderoso do céu são os anjos. Segunda Reis, olha o que é que diz Segunda Reis, amadas. Olha o que é que Segunda Reis nos diz. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do versículo 17. Os anjos são o exército mais poderoso do céu. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do versículo 17. Olha o que o Senhor diz. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos do meu moço, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, peço-te que firas essa gente de cegueira. Amadas, Eliseu orou ao Senhor e pediu para que o Senhor abrisse os olhos do moço dele, os olhos de Geazi. Porque quando Geazi olhou aquela montoeira de sírios, pensou, tô morto, estamos fritos. Mas Eliseu cria num Deus todo-poderoso, num Deus que fez os céus e a terra. E ele orou, e ele disse, Senhor, abra os olhos desse moço. E quando o Senhor abriu os olhos de Eliseu, de Geazi, Geazi viu. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amada,
Quando Jesus diz que o reino do céu são das crianças, são das criancinhas, ele está dizendo: ore Neide, ore Sônia, ore Cláudia Dutra, ore Cristina, ore Ministério Abrace, ore Adriana Holanda, porque vocês orando convocarão o exército mais poderoso dos céus e descerão cavalos e cavaleiros de fogo e combaterão todo inimigo que tenta sugar, matar o seu filho, suas crianças, que tenta minar a mente dele. Amada, quando nós oramos em concordância, nós invocamos o exército mais poderoso do céu. Nós acionamos o exército mais poderoso do céu. E esse exército, querida, não foi eu, não foi você quem criou, é o Senhor. São os anjos do Senhor que descem em carros de fogo e protegem o seu filho. Ele arranca aquele que está na prostituição, ele arranca aquele que está nas drogas, porque ele é a própria mão de Deus. Ele é a própria mão de Deus. Quando uma mãe ora, quando uma avó ora, a sua oração é cheia de poder, porque ela reflete o próprio amor de Deus. Aleluia! Aleluia! Se você é uma mãe, se você é uma avó que ora, você é uma mãe, se você é uma avó que ora, coloque os seus filhos e os seus netos debaixo da proteção de Deus, sob a proteção de Deus, porque não existe ninguém, não existe exército, não existe inimigo mais poderoso do que o nosso Deus. Quando a Bíblia diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos nos submeter a Deus todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos submeter a Deus todos os dias da nossa vida. Amadas, orando em concordância. A oração de concordância é quando dois ou mais se unem para orar por um resultado, acerca de algo. Oração em concordância, ela tem poder. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Sabe quando eu falo assim: minha irmã, me ajuda em oração? Nós estamos orando em concordância. Sabe quando você pede alguém para orar por você, pela sua família? Você está em concordância. E quando nós oramos em concordância, é estabelecido um decreto com autoridade. É estabelecido um decreto com autoridade. Porque a concordância é fazer uma sintonia, é olhar na mesma direção, é crer e sentir do mesmo jeito. Nós estamos numa live de oração, mães que oram. Nós estamos em concordância. Nós estamos em concordância, amadas. E quando nós oramos em concordância, nós afastamos todos os pontos de discórdia e unimos a nossa fé em um propósito comum. Aleluia! 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 A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus, capítulo 18, Mateus 18, versículo 19 e versículo 20. Mateus 18, 19 e 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Mateus 18, capítulo 18, versículos 19 ao 20. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra
concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Aleluia! Aleluia! Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Mas, irmã Neide, a senhora está aí no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz, e eu moro aqui no Rio Grande do Sul, Claudinha. Olha o que Deus diz. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vocês sobre a terra, aleluia, é onde você estiver. Se você estiver aqui no Brasil, em concordância com alguém que está na África, na Europa, olhando por uma só direção, orando por um só propósito, Deus vai conceder, porque Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que volte atrás, para que se arrependa. A Bíblia está dizendo: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra, em qualquer lugar da terra, não importa onde eu estou agora, aqui, aonde você está, nós estamos na nossa live Mães que Oram, orando por filhos, netos, filhos biológicos e filhos do coração. O que pedirmos em concordância, o Senhor vai conceder. O Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai curar, porque nós estamos orando por mesmo propósito, com um olhar na mesma direção, unidas na mesma fé. Sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhe, ser-lhe-ás concedido, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Amadas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, minha querida, a Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e está seguro. Aleluia! Torre forte é o nome do Senhor, que o justo se abriga e estará seguro. Minha irmã, coloque os seus filhos sob essa torre forte. Sob essa torre forte é o lugar onde ele vai estar seguro. Nós estamos reunidas em concordância, orando por nossos filhos e netos, em concordância. Jesus diz: aí eu estou. Nós estamos numa live de oração e Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, orando por você, orando por mim, orando pelos nossos filhos, orando pelos nossos queridos. O nome de Jesus, ele é tão real para aqueles que o compreendem e nele creem, que se reunir nesse nome é ter o próprio Jesus presente. Aleluia! O nome do Senhor é torre forte. E o nome do Senhor é tão poderoso que quando você se reúne em concordância com outro, 2 ou 3, pelo mesmo propósito, como agora, como mães de oração, mães que oram, Jesus se faz presente. Jesus está aqui, Jesus está aí com você, Jesus está na nossa live, Jesus está conosco. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nós nos reunimos, e quando nós nos reunimos em nome de Jesus, é ter o próprio Jesus presente, é ter o próprio Jesus presente. O amor e a união de nós, mães, discípulas de Jesus, atraímos Jesus de forma infinita e irresistível. Infinita e irresistível.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. E onde o Jesus está, o mal não permanece. Onde Jesus se faz presente, ali o mal não permanece. Amadas, Jesus não tem só o domínio e o controle do barco. Jesus tem o domínio e o controle das ondas e do mar, da tempestade. É uma tempestade que está assolando a sua casa. É uma tempestade que está assolando a sua família. Creia, Jesus não tem só o controle do barco. Ele tem o controle do barco. Ele tem o controle da tempestade. Ele tem o controle do mar. Ele tem o controle do vento. Tudo está no controle do Senhor. Ele está sentado no alto e sublime trono. E nunca perdeu o controle. E nunca perderá o controle. É Ele, é por causa dEle, é por Ele, é para Ele, é para Ele, é dEle. Ele nunca perdeu o controle, querido. E nós precisamos orar, nós precisamos orar. Nós estamos reunidas no nome de Jesus e Ele está aqui. Jesus está no nosso meio, nós estamos unidas. Oração de mães que ora em concordância, orando por nossos filhos e por nossos netos. E a presença viva de Jesus, é pela presença viva de Jesus, pela nossa comunhão, que amamos e oramos, que traz poder à nossa oração. Não é oração forte, não é que um tenha mais unção do que outro, não, não. Deus, Ele não tem filhos preferidos, Ele tem filhos que o buscam mais em espírito e em verdade. Ele tem filhos que o buscam, que buscam ter intimidade com Ele. Ele não tem filhos preferidos. Nós é que temos que preferir estar com Ele. Nós é que precisamos abrir mão de coisas muitas vezes lícitas para estar com Ele, para buscá-lo no secreto. Sou eu, é você que precisamos estar diante dEle, clamando a Ele. Se 2 ou 3 tiverem concordância, minha irmã, a oração de concordância, ela é poderosa. O que Deus diz na palavra dEle, amadas, é prego batido, ponta virada, ninguém tira. Sim, Claudinha, somos unidas em Cristo Jesus, como Efésios 4, de 4 a 6 nos diz. Somos unidas em Cristo Jesus. Há poder na concordância, há poder na unidade. Minha amada, se um exército bota 10 mil para correr, meu Deus, pensa num exército de mães que oram unidas, desbarata o inferno. Nós não criamos filhos para povoar o inferno, nós criamos filhos para a eternidade, para povoar o céu, amadas. Irmãs, o apóstolo Paulo nos mostra de forma bem clara como era real a sua fé no poder da oração em concordância. Romanos, capítulo 15, versículo 30, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis comigo na oração a Deus a meu favor. Paulo nos mostra de uma forma direta, de uma forma bem clara, o poder da oração em concordância. Ele estava num lugar, os irmãos estavam em outro. Ele falou: orem em concordância comigo. Ele estava preso, mas ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha que fazer suas viagens missionárias. Ele tinha que implantar igreja. E ele diz: orem comigo. Ele está dizendo: orem em concordância comigo. A Deus a meu favor. Nós estamos na live Mães de Oração,
mães que oram. Nós estamos em concordância. Concordância com o quê, irmã Neide? Pela salvação do meu e do teu filho, pela salvação dos nossos filhos, pela salvação dos nossos netos. E nós sempre falamos na nossa live de oração, nós não oramos só pelos nossos, nós oramos por todos os filhos do coração do Pai. Amadas, nós não estamos orando para que as coisas parem de acontecer, porque a Bíblia diz que os dias são maus. Na última semana, uma menina lá no Amazonas, de 12 anos, queridas, uma criança de 12 anos, estava namorando um homem de 25. E a mãe dela era uma pessoa deficiente, só tinha uma perna. Essa menina via que a mãe recebia sua pensão, fazia as comprinhas, mas estava sempre guardando um dinheiro em casa. Essa criança, em combinação com esse homem, maquinou de roubar o dinheiro e matar a própria mãe. Esse sujeito entrou pelo telhado. Essa mãe não teve como fugir porque ela só tinha uma perna. Ele pegou uma faca, esfaqueou e matou esta mulher. Amadas, ele matou a mando da própria filha de 12 anos. Quando a polícia chegou, a perícia chegou, essa criança estava sentada no quintal com um celular na mão. E à medida que o delegado ia perguntando para ela o que aconteceu, ela foi contando. E ela continuava mexendo no celular. O delegado chorou. Ele falou: sou pai, eu sou avô, eu sou tio, eu nunca tinha visto isso. Ele não é cristão. Ele deu uma entrevista chorando, porque a criança de 12 anos continuava mexendo no celular e descrevendo toda a situação. E disse que ela planejou aquilo. Mas nós, como mulheres de Deus, sabemos que não é assim. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Enquanto eu e você estivermos nessa terra, nós temos um chamado: orar pelas crianças, mas não só pelos meus filhos, meus netos. Orarmos por todos os filhos do coração de Deus é acolhermos essas mães em oração. Minha irmã tem filhos matando mãe, filho de 12 anos, filho de 32, filho de 29. Nós nessa terra somos convocadas para o exército de mães que oram e oram em concordância. Porque o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. É a própria Bíblia que diz para mim e para você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O inferno não vai prevalecer. O inferno tenta avançar, mas um exército de mães, de avós que oram, empurram ele para trás. Porque quando nós oramos em concordância, quando nós oramos como mães e avós, nós invocamos o exército mais poderoso do céu. E nós vamos abrir, o Senhor vai abrir a nossa visão, e nós vamos ver cavaleiros em carros de fogo, combatendo nas regiões celestiais todo o inferno em nome de Jesus. Amadas, a oração em concordância, ela é poderosa. Ela é poderosa. Primeira Samuel, capítulo 1, do versículo 20, do versículo 9 ao versículo 20. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 20. A Bíblia nos informa a história de Ana. Lembra? Ela era uma mulher marcada pela dor da esterilidade, mas também pela fé no Deus. Mesmo no meio da sua angústia, ela não se conformou, mas levou a sua causa ao Senhor em oração. Sua história revela o poder da oração em concordância. Bom dia, minha querida, graça e paz, seja muito bem-vinda. A história de Ana
que é uma história marcada pela dor da esterilidade, mas também pela fé. No meio da sua angústia, ela não se conformou, mas ela levou a sua causa ao Senhor em oração. A sua história nos revela o poder da oração em concordância e como Deus transforma lágrimas em testemunho. As lágrimas que você tem derramado, Deus vai transformar em testemunho. Aqui na live eu tenho uma grande amiga, todas são minha amiga, mas eu tenho uma amiga que tem um belo testemunho, Adriana Holanda. Ela é uma mãe que ora. Ela viu por muitos e muitos e muitos anos a sua filha trancada no quarto em depressão, por algo muito forte que aconteceu com ela. Não se relacionava com ninguém, não queria namorar, 20 e poucos anos. Várias vezes tentou tirar a própria vida. E nós oramos, e nós oramos, e nós orando, e continuamos orando. E ela abrindo mão da própria vida. A Adriana abrindo mão da própria vida para ajudar crianças na rua, crianças de rua. E há uns 20 dias, a filha dela conheceu num acampamento cristão um rapaz, e o Senhor arrancou ela daquele isolamento, e eles estão orando junto. Deus transforma a sua lágrima, minha irmã, em testemunho. Deus transforma a sua lágrima em testemunho. Em testemunho. Foi o que o Senhor fez com Ana. Ela simplesmente derramou a sua alma diante do Senhor. Minha querida, uma oração, ela não é ensaiada, ela não é feita de falas bonitas, não. O Senhor quer ver o meu e teu coração. Ana simplesmente derramou a sua alma diante do Senhor. 1 Samuel 1,15. Ana derramou a sua alma diante do Senhor. Isso nos ensina que Deus não busca palavras sofisticadas, mas um coração verdadeiramente rendido a Ele. Enquanto Ana orava, o sacerdote Eli primeiro a julgou mal, mas logo percebeu que ela falava com Deus. Então o sacerdote Eli declarou: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel 1,17. Naquele momento, houve ali uma concordância espiritual. Naquele momento, houve ali uma concordância espiritual. Sim, Valnice, um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita jamais. Quando o sacerdote Eli disse para Ana: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. 1 Samuel 1,17. Naquele momento, houve uma concordância espiritual. Ana orava, o sacerdote Eli declarou: bênção, e o céu respondeu. Aleluia! Ana orava, e o sacerdote Eli declarou bênção, e o céu respondeu. Minha irmã, quando você ora em concordância, Jesus abençoa, o céu responde. Quando mães oram, elas chamam o exército mais poderoso do céu. Quando nós oramos a Jesus pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, nós estamos orando em concordância com o próprio dono do céu. A Bíblia diz, lá no Salmo 24, no versículo 1, do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e todos os que nele habitam. O seu filho, o seu neto, você são do Senhor, herança do Senhor, e todas as coisas que são de Deus estão guardadas. Mas, irmã Neide, então não precisa orar? Querida,
Nós temos aprendido a declarar a palavra sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos. Bom dia, Adriana. Nós temos aprendido a declarar a palavra. O Senhor diz, lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, se creres, se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É a promessa, mas eu vou sentar, descansar em braços esplêndidos? Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, pois quando eu oro, Deus se revela para mim. Nós temos que orar, queridas, nós temos que orar, porque o inferno trabalha dia e noite. Bom dia, Heloísa. Graça e paz, querida. Seja muito bem-vinda. O inferno trabalha 20 dia e noite. A própria palavra do Senhor diz que o inferno, que o diabo, o inimigo das nossas almas, ronda ao derredor de nós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós temos ele, o diabo, fica ao nosso derredor. Derredor é longe, porque até ao redor da tua casa, ao redor da tua família, está o anjo de Deus, está o exército do céu. É por isso que nós oramos, é por isso que nós clamamos, aleluia. Bom dia, Tatiana Moreira, seja muito bem-vinda. É por isso que nós oramos, amada. Nós lemos, nós vimos aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Minha amada, ao teu redor está cheio de carros, de homens, de fogo ao teu redor, ao redor da tua casa, ao redor da sua família. Nós temos a promessa, mas nós precisamos orar. E nós oramos em concordância. O Senhor tem prazer. O Senhor tem prazer em te dar as bênçãos que já foram concedidas para você, para mim, nas regiões celestiais. A palavra do Senhor nos diz. Depois, Ana orou, Eli abençoou e o céu declarou. O céu respondeu. Quando nós oramos, principalmente em concordância, o céu responde. O céu responde. Nos nossos grupos de oração, nós recebemos muitos pedidos, principalmente de crianças enfermas. E nós recebemos um pedido há uns 15 dias. Uma menina, uma criança de 8 anos, Manuela é o nome dela. Ela nasceu com uma alergia muito grande. E com o passar dos anos, as células do corpo dela, atacando as células más, também destruiu as células boas. E ela ficou muito doente. E ontem eu perguntei para minha amiga que botou no grupo. Falei, Alice Padrão. Falei, Alice, me dá notícia da Manuela. A mãe mandou notícia. Irmã Neide, ela está bem melhor. É um grupo de mães, de mulheres orando em concordância. Tem um grupo de mães, de mulheres, de avós, de Déboras, orando pelo Tito. O Tito está lá em Vitória, mas o Senhor diz na palavra dele, se 2 ou mais sob a terra, em cima da terra, orarem por uma mesma causa, o meu Pai que está no céu lhes concederá. Então nós oramos em concordância. Nesta live de oração, nós estamos em concordância, amadas. Depois da concordância, a Bíblia diz que o semblante de Ana mudou. O semblante de Ana mudou. Traduzindo, Ana já não era mais triste. 1 Samuel 1,18. Isso mostra que a fé tomou o lugar da angústia. Aleluia! Quando você ora em concordância, o céu responde. A fé tomou o lugar da angústia. Minha amada,
Quando a incredulidade bater na tua porta, mande a fé atender. Quando a incredulidade bater na tua porta, manda a fé atender em nome de Jesus. Quando existe concordância na oração, a paz de Deus invade o coração, antes mesmo da resposta chegar. Ana concebeu, deu à luz a Samuel. O nome de Samuel significa pedido ao Senhor. O nome Samuel significa pedido ao Senhor. O fruto da concordância não foi apenas um filho, mas um profeta que impactaria gerações. Você está orando pela conversão do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta. O fruto da concordância fará com que seu filho ou sua neta impacte gerações. A Ana não teve só um filho quando ela orou. Deus não deu só um filho, mas deu um profeta. Você está orando pela libertação do seu filho? Creia. Eu já dei aqui testemunho. Eu vi, foi na minha igreja que o rapaz foi pregar e estava lá em 3 bancos, a metade da igreja, toda a família, tio, tia, primo, todo mundo ali, vizinho. Um rapaz que estava nas drogas, que viveu nas drogas, que os tios, os irmãos da mãe diziam: larga a mão. A mãe mudou de bairro. Larga a mão, não tem mais jeito. E hoje ele não é só um filho salvo. Hoje ele é um profeta do Senhor. Hoje ele é um homem de Deus, pregador da palavra. Olhe para seus filhos como Deus os vê. Um homem e uma mulher de Deus. Olhe para seus filhos como Deus os vê. E continue orando, continue buscando, amadas. Ana nos ensina que a oração em concordância tem poder. Quando abrimos o coração diante de Deus e recebemos a confirmação pela fé, o impossível acontece. Sabe quando você diz assim: o coração dele é tão duro, não tem jeito. Para Deus não tem impossível. Está lá em Lucas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 37. Por acaso há impossível para o nosso Deus? Não. Mas irmã Neide, o meu filho, ele conhece a palavra e hoje ele está servindo outros deuses, está dentro de um centro de macumba. Querida, ele está, mas ele não é. Ele está na Babilônia, mas ele não é babilônico. Ele é filho de Deus, ele é selado pelo Espírito de Deus. E no tempo de Deus, no kairós de Deus, ele será arrancado daquele lugar. É nas drogas, na prostituição, é no álcool. No kairós de Deus, Deus o arrancará daquele lugar. Comece a agradecer. Não espere acontecer, comece a agradecer. Porque se tiver concordância, tem revelação. Se tiver concordância, tem manifestação de Deus. Aleluia. Amadas, Deus ama ouvir as nossas orações e respondê-las. A oração, ela é um dos principais meios que garantirmos a bênção plena que Deus já nos concedeu. Deus abre porta de bênção, fecha portas de opressão em resposta direta às nossas orações. Um último texto para confirmar o poder da oração em concordância. Isaías, capítulo 30. Tudo que você ora, Deus tem prazer, o céu tem prazer em responder. E ele faz infinitamente mais, exatamente, Claudinha. Isaías 30, versículo 18 e 19. Olha o que a palavra do Senhor diz. Promessas consoladoras para Sião. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês. E se levanta para se compadecer de vocês. Porque o Senhor é Deus de justiça.
Bem-aventurado todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão mais chorar. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo-o, lhes responderá. Aleluia! Vocês não vão mais chorar. Isaías 30:19. Você não vai mais chorar, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor, de vocês. E ouvindo-o, lhes responderá. A oração de uma mãe, de uma avó, tem poder, porque ela reflete o reflexo do próprio amor de Deus. Minha irmã, ore, porque o céu responde. A palavra está dizendo, por isso o Senhor espera. O Senhor espera que você ore, o Senhor espera que eu ore, para ter misericórdia de você, e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados os que esperam nele. Nós dissemos lá na introdução, há homens que confiam em carros e em cavalos. Nós confiamos e esperamos no nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Bem-aventurado todos que nele esperam, porque o povo que habitará em Sião, em Jerusalém, vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo-os, lhes responderá. O Senhor responde às tuas orações, o Senhor responde às minhas orações, e ouvindo, ele se compadecerá. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Amadas, a oração em concordância, elas mobilizam o exército dos céus, que é o exército mais poderoso. A vida de Ana traz uma lição para mim e para você nesta manhã. Derrame a sua alma diante do Senhor. Não escolha palavras bonitas. Não escolha orações sofisticadas. Apenas derrame a sua alma diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu falo, Senhor, eis-me aqui. Sonda meu coração. Eu sou pecadora, Senhor. Eu errei. Mas eu estou diante de Ti, Senhor, orando pela salvação do meu filho Diego, Pai. Eu não vou, Pai. Eu não vou descansar. Eu não vou parar, Senhor. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. E cada vez, amadas, que eu estudo para termos uma live de Irmãs que Oram, o Senhor me diz mais e mais: permaneça, filha, permaneça. Amadas, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio. Eu sempre digo na minha igreja, quando eu tenho oportunidade, quando eu estou pregando, ainda que eu não esteja neste lugar, o meu filho entrará pelas portas da igreja do Senhor, e ele lembrará, e muitos dirão: eu lembro das orações da sua mãe. Não deixe de orar pela vida dos seus filhos, dos seus netos. Aqui na live mesmo nós temos um grande testemunho da minha amiga Adriana Holanda. E ela é uma mãe que ora. Ela abriu mão de tanta coisa, amadas. Ela abriu mão de tanta coisa. Ela abriu mão de tanta coisa por um bem maior. A vida da sua filha, a vida dos seus filhos. E hoje eu profetizo sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre a sua vida. Que a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, a
paz de Deus que transcende todo o entendimento vai inundar todo o seu ser e você vai permanecer na torre de vigia, orando em concordância para a salvação da sua casa, dos seus filhos. Toda quinta-feira, às 9 horas, nós estamos aqui, na nossa oração Mães que Oram. Entre em concordância conosco e oremos por nossos filhos, em nome de Jesus. Hoje eu estou sem relógio. Vamos orar, amadas, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade, obrigado, Senhor. Obrigado por tu seres o nosso Pai, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Guarda-nos, Pai. Guarda-nos, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas. Deus as abençoe. Deus as abençoe. Em nome de Jesus. Rapidinho, para mim não perder a live, eu vou te fazer um convite. Nos dias 26, 27 e 28 de setembro, nós estaremos no Retiro Satisfeita, no sítio Piraí, aqui no Rio de Janeiro. Sítio Manancial, em Piraí, aqui no Rio de Janeiro, na Dutra. Vem, que ainda tem 4 vagas. Deus nos abençoe e eu te espero na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, em concordância, em oração pelos nossos filhos e nossos netos. Deus as abençoe em nome de Jesus.